A Nova Jerusalém, quando as profecias se realizam. Após os sons estrondosos do juízo divino, as trombetas que ecoaram pelos céus e os selos que desvelaram um futuro árduo, o cenário do mundo se redefine. Vimos o Armagedon, o confronto final, e presenciamos a antiga ordem sucumbir diante da justiça celestial. Mas em meio a esse desfecho de uma era, surge uma perspectiva radiante, uma promessa de renovação e da própria presença de Deus. Esta série nos guiará a um lugar que transcende nossa imaginação, a consumação de todas as promessas contidas nas Escrituras Sagradas. Falamos da cidade eterna, a Nova Jerusalém. Não é apenas um destino, mas a derradeira morada de Deus junto à humanidade. É o ponto final das visões proféticas, o refúgio onde a luz divina dissipa qualquer sombra. Em teu reino encontro meu lar. Amém. Convidamos você a comentar esta oração abaixo e fazer dela uma oração, um desejo genuíno por esse reino prometido. Em meio ao turbilhão do mundo, à incerteza e ao sofrimento, existe um lugar de serenidade plena e esperança inabalável. Um lugar onde o amor de Deus prevalece absolutamente. Esse lugar é a Nova Jerusalém. Imagine por um instante o que seria viver em um futuro divinamente preparado. Um tempo e espaço libertos da dor, das lágrimas e da mortalidade. Um futuro vivenciado na Nova Jerusalém. Este vislumbre inicial nos convida a olhar para além das dificuldades atuais, para a promessa de um novo começo, onde a presença de Deus é a própria essência da realidade. Mas como essa cidade surge? De onde ela vem? O apóstolo João, em sua revelação final, oferece uma perspectiva surpreendente sobre a chegada desse novo paradigma. Vimos a esperança despontando após a tempestade do juízo. Agora, aprofundemos o entendimento sobre a chegada desse lugar de paz. O apóstolo João nos relata em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 2. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo. Aqui está um detalhe crucial. A Nova Jerusalém desce. Não é a humanidade que constrói essa cidade, nem ascendemos por nossos próprios meios para alcançá-la. É a própria morada de Deus que vem até nós. A visão de João sublinha um encontro, uma iniciativa divina. Deus não espera que cheguemos a Ele. Ele próprio vem habitar conosco. Essa perspectiva transforma nossa compreensão da salvação. Não é um prêmio a ser conquistado, mas um dom gracioso oferecido pela benevolência de Deus. A Nova Jerusalém é o presente de sua presença completa, a manifestação tangível de seu amor incondicional e de seu desejo de reconciliação com a criação. É Deus tomando a dianteira para selar a união com seu povo. Essa imagem da cidade descendo reforça a ideia de que o futuro que Deus prepara não é algo distante e inatingível, mas uma realidade que Ele traz a nós. É a concretização da promessa de habitar conosco, um lar que Ele próprio preparou. Essa descida da Cidade Santa não é um evento isolado na narrativa bíblica. Ela ecoa promessas feitas séculos antes, conectando a visão final de João com os clamores e as esperanças dos profetas do Antigo Testamento. A visão da Nova Jerusalém descendo do céu, um lugar onde Deus habita com seu povo, não surge de repente na revelação final. Ela ressoa com vozes proféticas que se manifestaram muito antes de João registrar seus escritos. A consistência dessa promessa ao longo das Escrituras fortalece sua veracidade e relevância. Considere as palavras de Isaías, no capítulo 60, versículos 1 a 3. Levanta-te, resplandece, pois chegou a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. As nações caminharão para a tua luz. Essa passagem descreve uma cidade iluminada pela glória divina, atraindo povos de toda a terra.
uma imagem que encontra seu ápice na Nova Jerusalém, cuja luz é o próprio Deus. Ezequiel, ao vislumbrar o futuro, profetizou sobre a presença divina restaurada em Israel. No capítulo 48, versículo 35, a conclusão de sua visão é poderosa. O nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Essa declaração enfática sobre a iminente presença de Deus é um pilar fundamental para a descrição da Nova Jerusalém, onde Deus e o Cordeiro são o templo e a luz. Zacarias também contribuiu para esse mosaico de esperança. Em seu livro, capítulo 14, versículo 9, lemos: Naquele dia o Senhor será um, e um será o seu nome, reinará sobre toda a terra. Essa visão do reinado universal de Deus culmina perfeitamente na Nova Jerusalém, o centro de seu governo eterno. João, em Apocalipse, reúne esses fios proféticos, tecendo-os na visão final e completa da Cidade Santa. Ele não inventa uma nova ideia, mas revela a forma final e gloriosa das promessas de restauração, luz e presença divina que ressoaram por séculos. Ele escreve o último capítulo dessa longa e inspiradora narrativa. Esses ecos do passado nos mostram que a Nova Jerusalém não é uma fantasia isolada, mas a realização do propósito eterno de Deus. Um plano que se desdobra através da história e das profecias. E as características dessa cidade revelam ainda mais sobre a plenitude da presença divina. Vimos como a promessa da Nova Jerusalém ecoa através dos séculos nas palavras dos profetas. Agora, consideremos as características assombrosas dessa cidade restaurada, aspectos que a diferenciam radicalmente do mundo como o conhecemos, destacando a totalidade da presença divina. João, continuando sua descrição em Apocalipse, capítulo 21, versículos 22 a 25, nos revela algo inesperado. Não vi santuário nela, pois o Senhor Deus onipotente e o Cordeiro são o seu santuário. A cidade não necessita de sol nem da lua para brilhar sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz, e ali não haverá noite. A ausência de um templo físico é um dos pontos mais marcantes. Ao longo da história bíblica, o templo era o lugar da habitação específica de Deus na terra, o ponto de encontro entre o divino e o humano. Sua ausência na Nova Jerusalém não significa que Deus está ausente. Pelo contrário, significa que sua presença é tão completa, tão imensa e universal na cidade, que ele próprio se torna o santuário. Não há mais necessidade de uma estrutura dedicada, porque Deus está em tudo e em todos ali. Essa presença total também elimina a necessidade de luz artificial ou natural, como a conhecemos. A glória do Senhor Deus e do Cordeiro é a fonte de toda a iluminação. A escuridão não tem lugar, simbolizando a ausência do mal, da incerteza e de tudo que se opõe à luz divina. É um lugar de clareza e revelação eternas. Outra ausência significativa é a da dor e do sofrimento. João reitera uma antiga promessa: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem lamentação, nem pranto, nem dor, pois a ordem antiga já passou. Apocalipse 21, 4, ecoando Isaías 25, 8. A promessa de Isaías sobre Deus, enxugando lágrimas, se cumpre plenamente. A dor, a tristeza, o luto e a própria morte, consequências da separação de Deus, são permanentemente removidos. Essas características sublinham a magnitude da transformação que a Nova Jerusalém representa. É um reino onde a plenitude da presença de Deus erradica o que há de mais sombrio em nossa existência. Mas a restauração que ela oferece vai além da ausência de dor e escuridão. Ela traz vida abundante e cura, não apenas para o indivíduo, mas para toda a criação.
Prosseguindo nossa contemplação da Nova Jerusalém, após entendermos a radical ausência de elementos terrenos como o templo, as lágrimas e a noite, voltemos o olhar para os símbolos da vida e da cura que florescem nessa realidade restaurada. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 e 2, encontramos uma visão magnífica. Então, o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro e fluía pelo meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma a cada mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Essa descrição evoca outra visão profética antiga, a de Ezequiel no capítulo 47, onde um rio sai de debaixo do limiar do templo e, à medida que flui, traz vida e cura à terra estéril, alimentando árvores cujas folhas são remédio e cujo fruto serve de alimento. João vê uma imagem semelhante, mas com uma diferença crucial. O rio na Nova Jerusalém não sai de um templo terrestre, mas diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. É a própria vida divina que flui, a fonte pura e inesgotável de toda a existência. O rio da água da vida simboliza a energia vital e eterna que emana da presença de Deus, nutrindo a cidade e tudo o que nela há. Às suas margens encontra-se a árvore da vida, uma lembrança do Éden, agora acessível e abundante, produzindo fruto constantemente e significativamente, folhas destinadas à cura das nações. Essa cura não é apenas física ou individual. A menção das nações sugere uma restauração em escala universal, uma reconciliação e cura das divisões, conflitos e feridas que afligiram a humanidade e a própria criação. É uma cura holística, do corpo, da mente, do espírito e do relacionamento entre todos os povos. A presença desses elementos, o rio da vida e a árvore da cura, demonstra que a Nova Jerusalém não é apenas um lugar de perfeição estática, mas um ambiente vibrante, repleto da vitalidade de Deus e voltado para a restauração plena de tudo o que foi perdido. E no centro dessa restauração está a promessa fundamental que une Deus e a humanidade, a restauração da comunhão íntima. Vimos a Nova Jerusalém brilhar com a luz divina, livre de dor e escuridão, regada pelo rio da vida e com a árvore da cura à disposição. Mas a promessa mais profunda, o coração dessa nova realidade, está expressa em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens, e ele habitará com eles. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Esta é a grande declaração da revelação final. Ela ecoa as palavras de Zacarias, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se ajuntarão ao Senhor naquele dia e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. A promessa central não era apenas punir o mal e a injustiça, mas fundamentalmente restabelecer a relação íntima e pessoal entre o Criador e sua criação, perdida no Jardim do Éden. O tabernáculo de Deus com os homens significa que Deus não apenas visita, mas reside permanentemente entre seu povo. Ele está ali, presente de forma tangível, acessível, em comunhão constante. Pense nisso como um retorno ao Éden, mas em uma escala e glória muito maiores. No lugar do jardim, há uma cidade resplandecente. No lugar de uma presença que caminhava no fim da tarde, há um trono central de onde flui a vida e a luz. A separação foi desfeita, a distância foi eliminada. Deus e a humanidade vivem juntos em perfeita harmonia e relacionamento. Eles são seu povo e Ele é seu Deus, uma união indissolúvel. Essa comunhão restaurada é o ápice do plano divino para a redenção. É o propósito eterno que se manifesta completamente na Nova Jerusalém.
não é apenas um lugar para estar livre do mal. É o lugar onde a própria presença de Deus se torna o centro da existência de todos. E essa cidade tem dimensões que desafiam nossa compreensão humana. Urbarim, a Nova Jerusalém. Quando as profecias se realizam, observamos a Nova Jerusalém como o lugar da comunhão divina restaurada, o ápice do plano de Deus. Mas qual a escala dessa cidade? Como visualizar a morada eterna do Altíssimo com a humanidade? O apóstolo João nos oferece descrições que desafiam nossa percepção terrena, revelando uma magnitude e perfeição sem igual. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 16 e 17, lemos: a cidade é quadrangular e o seu comprimento é igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana. 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também o seu muro, e era de 144 côvados, segundo a medida de homem, que é a do anjo. 12.000 estádios, uma medida colossal. Considerando que um estádio equivale a cerca de 185 metros, isso se traduz em aproximadamente 2.220 quilômetros. Imagine uma cidade com mais de 2.000 quilômetros de comprimento, largura e, surpreendentemente, altura. É um cubo perfeito de proporções cósmicas. Essa forma cúbica e as dimensões, baseadas em múltiplos de 12, não são arbitrárias. O número 12 é frequentemente associado ao povo de Deus, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. E a forma cúbica, como o Santo dos Santos no tabernáculo e no templo, representa a perfeição, a totalidade e a santidade da presença divina. É difícil para mentes limitadas em 3 dimensões compreender uma cidade que se eleva tão alto quanto se estende. Ela transcende nossas cidades arranha-céus e nossas paisagens mais vastas. A Nova Jerusalém não se encaixa em nossos padrões urbanos. Ela é a manifestação da grandeza ilimitada do reino de Deus. Essa cidade de dimensões eternas não apenas possui uma vastidão impressionante, mas também brilha com um esplendor que supera qualquer luz terrena, uma iluminação que emana da própria essência da divindade. Após contemplarmos as proporções assombrosas da Nova Jerusalém, nossa atenção se volta para o que a ilumina. Em nosso mundo, dependemos do sol durante o dia e da lua e luzes artificiais à noite. Mas na cidade celestial, a fonte de luz é de uma natureza inteiramente diferente. João nos descreve no capítulo 21, versículo 23 de Apocalipse. A cidade não necessita de sol nem da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Essa afirmação é poderosa. A Nova Jerusalém não se baseia em fontes de luz criadas. Sua iluminação provém diretamente da glória inefável de Deus e de Jesus, o Cordeiro. Isso significa que a cidade está perpetuamente banhada em uma luz pura e radiante, uma luz que não lança sombras nem se atenua. É uma luz que reflete a santidade, a pureza e o esplendor do próprio Criador. É a manifestação visual de sua presença total. A ausência de sol e lua implica a ausência de ciclos de dia e noite. É um estado de luz eterna, onde a escuridão, frequentemente associada ao mal, ao medo e à ignorância, não tem lugar algum. Essa iluminação divina não é apenas funcional, é intrinsecamente bela. Ela realça as cores vibrantes e os detalhes intrincados da cidade, tornando tudo resplandecente. É uma luz que não ofusca de forma desagradável, mas convida à contemplação e à adoração. Essa luz gloriosa não só ilumina a cidade, mas também revela a preciosidade de seus componentes. Os materiais de construção da Nova Jerusalém não são comuns. Eles refletem um valor e uma beleza que apontam para o amor imensurável do construtor. A Nova Jerusalém, com suas dimensões vastas e luz eterna, é construída com materiais que simbolizam seu valor inestimável e sua natureza divina. João continua sua descrição detalhada em Apocalipse,
capítulo 21, versículos 18 a 21. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro cristalino. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão feito de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Jaspe reluzente para os muros, ouro puro translúcido para a cidade e a rua principal. Imagine ruas de ouro puro, tão límpido quanto vidro, refletindo a luz gloriosa de Deus. Os fundamentos do muro são adornados com uma deslumbrante variedade de 12 pedras preciosas diferentes, cada uma adicionando seu brilho e cor únicos à base da cidade. Os 12 fundamentos, cada um com uma pedra preciosa, são frequentemente interpretados como representando os 12 apóstolos, sobre os quais a igreja é edificada, assim como os 12 portões com os nomes das 12 tribos de Israel, simbolizando que a cidade é o lar de todo o povo de Deus, de todas as épocas. A variedade e a preciosidade dessas pedras falam da riqueza, da beleza e da solidez da fundação estabelecida por Deus. E os portões, 12 portões, cada um feito de uma única e gigantesca pérola. No mundo antigo, pérolas eram extremamente valiosas, formadas por camadas de substância preciosa ao redor de um pequeno irritante. Um portão feito de uma única pérola transmite uma ideia de valor, beleza e entrada acessível, mas preciosa. Por que Deus usaria materiais tão magníficos para construir essa cidade? Esses materiais não apenas ilustram a incomparável beleza e glória da Nova Jerusalém, mas também podem nos lembrar de algo profundo: o valor imenso que Deus atribui a seu plano de salvação e, mais importante, a cada pessoa que fará parte dessa cidade. Assim como essas pedras e pérolas são preciosas, cada um dos habitantes da Nova Jerusalém é uma joia valiosa aos olhos de Deus. A cidade, construída com esses materiais preciosos e iluminada pela glória divina, é um lugar onde o mal simplesmente não pode existir. Uma realidade onde a paz e a justiça reinam supremas. A Nova Jerusalém, quando as profecias se realizam. A Nova Jerusalém, adornada com materiais preciosos e irradiando a glória divina, é mais do que um lugar de beleza e valor inestimáveis. É uma realidade onde a própria essência do mal é inexistente. Essa ausência define um reino de paz e justiça perfeitas, em nítido contraste com as aflições do mundo atual. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a promessa é clara e emocionante. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. O sofrimento, a perda e a angústia que marcam a experiência humana são totalmente removidos. Além disso, a cidade possui uma pureza intrínseca. O versículo 27 do mesmo capítulo declara: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique abominação ou engano, mas somente aqueles cujos nomes estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A corrupção, a falsidade e a injustiça não encontram espaço nesse ambiente sagrado. É a garantia de um lugar onde a integridade prevalece e a verdade reina. Não haverá violência, engano, exploração ou qualquer forma de iniquidade. A Nova Jerusalém é o cumprimento final do desejo por um mundo justo, livre de tudo que causa dor e separação. Vídeo. Inicia com uma sequência breve de imagens impactantes que representam as dificuldades do mundo. Cenas sugestivas de conflito, carência, desalento, talvez utilizando cores dessaturadas ou tons sombrios.
A transição é abrupta para o cenário luminoso e pacífico da Nova Jerusalém, com rostos sorridentes, atividades harmoniosas e cores vibrantes, acompanhada por uma mudança musical de melancólica para edificante e calma. Essa realidade de paz e justiça não é apenas uma condição externa, mas reflete a natureza pura e santa daqueles que a habitam, os quais foram preparados para essa morada gloriosa. A descrição da Nova Jerusalém não se limita às suas características físicas ou à ausência do mal. Ela também é apresentada sob uma metáfora profundamente relacional. João, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, a descreve como: "E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva para o seu esposo." Essa imagem da cidade personificada como uma noiva linda e pronta para o casamento celestial nos remete a outra passagem do Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. "Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já se preparou. Foi-lhe permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro." O texto explica que o linho fino representa os atos de justiça praticados pelos santos. A Nova Jerusalém, nesse sentido, simboliza a Igreja, o povo de Deus redimido ao longo da história, preparado e purificado para a união final com Cristo. A imagem da noiva adornada enfatiza a pureza, a santidade e a beleza que são resultados da obra de Deus na vida de seus seguidores e da resposta deles em obediência e fé. Essa metáfora nos convida a uma reflexão pessoal. Como estamos nos preparando para esse encontro glorioso? A vestimenta de linho fino, que são os atos justos, sugere que a preparação envolve uma vida alinhada com a vontade divina, marcada pela fé sincera, arrependimento e uma busca constante por santidade. Essa preparação é essencial, pois a entrada na cidade perfeita é para aqueles que foram purificados e cujos nomes estão registrados no livro da vida. A esperança desse encontro final, que culmina na Nova Jerusalém, é a motivação última para uma vida de fé. Chegamos ao ápice de nossa exploração da Nova Jerusalém, essa cidade maravilhosa que desce do céu, liberta do mal, repleta da glória de Deus e habitada por um povo preparado como uma noiva adornada. Vimos como as visões e promessas divinas, proferidas ao longo dos séculos por profetas como Isaías, Ezequiel e Zacarias, encontram sua plena realização nesta morada eterna. O juízo final, embora temido, não é o fim da história, mas um passo necessário para a justiça plena. A dor e o sofrimento do mundo não são eternos, mas servem a um propósito maior na restauração divina. A Nova Jerusalém é o símbolo máximo do reino de Deus, completamente estabelecido, visível e para sempre. É a confirmação de que os propósitos de Deus prevalecerão. Em Apocalipse, o próprio Jesus conclui com a promessa: "Certamente venho em breve." A resposta inspirada de João e a nossa deve ser: "Amém. Vem, Senhor Jesus." Apocalipse 22, 20. Esta é a esperança que aguardamos, a consumação de todas as coisas na presença gloriosa de Deus. Diante dessa visão magnífica e dessa esperança certa, qual é o nosso chamado hoje? É um convite para continuar nossa jornada de fé, buscando um conhecimento mais profundo das Escrituras que revelam o plano de Deus. É um chamado a compartilhar essa esperança transformadora com aqueles que ainda não a conhecem. E, acima de tudo, é um convite a viver cada dia como cidadãos desse reino que está para vir. Viver como quem já pertence à Nova Jerusalém significa incorporar seus valores de amor, justiça, pureza e paz em nosso cotidiano, irradiando a luz de Cristo para o mundo ao nosso redor. A Nova Jerusalém não é apenas um destino, é a esperança que nos impulsiona, a fé que nos dá firmeza e o amor divino que nos conecta uns aos outros e a Deus. Que a promessa da Nova Jerusalém fortaleça sua caminhada.
Em teu reino encontro meu lar. Amém. Convidamos você a comentar esta oração e a se aprofundar nessa esperança. Se esta mensagem tocou seu coração, considere se inscrever em nosso canal e compartilhar este vídeo. Explore outros conteúdos de nossa série para fortalecer sua fé. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês.